Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Marcos Vinícius e seja bem-vinda, seja muito bem-vindo à 72ª aula de estudos da obra A Gênese de Allan Kardec, onde eu quero convidar você a passar aqui mais ou menos uma hora ouvindo, se deleitando com ciência e espiritismo, né, que é o objetivo desse canal. Como sempre eu gosto de pontuar, desculpa, no tempo e no espaço, né? Eu estou gravando essa videoaula numa manhã chuvosa de quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. O mundo ainda assolado por Covid. No Brasil é Covid com H1N1 misturado com H2N2, é Ômicron, Enfim, aqui no Brasil já passamos das 625 mil mortes e os hospitais já voltando a ficar lotados com Covid, com síndromes respiratórias agudas graves e por aí vai. E por aí vai. Bom, então aquela recomendação, né, de sempre, cuidado com o que você está fazendo, cuide da sua higiene, não se aglomere, use máscara se for sair, aquelas recomendações básicas, né? E, sobretudo, tome a vacina, né? As vacinas têm mostrado serem fundamentais mesmo. Não deem ouvido a medicamentos alternativos, kit Covid, não, isso não resolve nada não, tá? Cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, é uma vergonha, é realmente muito vergonhoso que quase 2 anos depois da pandemia, o Brasil ainda é o único país que fala sobre isso, é o único país que ainda defende o uso desses medicamentos que comprovadamente não possuem eficácia nenhuma. Então não se deixe levar por mentiras, fake news, né? Nós temos ciência hoje, a ciência já provou, não é mais dúvida de que cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina não servem para Covid-19, não serve, muito pelo contrário, ela pode prejudicar, ela pode levar à morte. Covid não tem remédio, o remédio para ela é a vacina, tome a vacina, porque ela é que tem diminuído o número de mortes, ela é que tem, enfim, evitado que as pessoas morram. Se o número de mortes estão aumentando, hoje a grande maioria é de não vacinados, é de negacionistas, tá bom? Bom, vamos às recomendações de praxe do canal, né? Inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, deixe o seu gostei, isso é muito importante para a visibilidade do canal, tá? Mas é óbvio, se ao final do vídeo você não gostou, deixe o seu não gostei aí também. Use a aba de comentário para perguntar o que você quiser, tecer sugestões, enfim, o canal é feito para você, tá ok? Mais uma vez, meu nome é Marcos Vinícius e assim vamos então agora, sem mais delongas, dar início à nossa aula já de número 72. Estamos estudando o livro A Gênese, né, de Allan Kardec, no seu capítulo 14, e vamos agora começar no item 33. Estamos estudando o subitem da cura, né? Cura magnética, né? Espiritual, como queiram, enfim. No item 33, Kardec faz uma descrição muito interessante, da seguinte forma, no item 33. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido, o campo, né? Lembrando que sempre que tem fluido, eu troco por campo, que é o termo mais apropriado para os dias atuais. Então, pelo próprio campo do magnetizador,
é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido, campo. Então, nesse primeiro modo de magnetismo, é o magnetizador, é o ser humano que detém esse campo magnético que salta aos olhos e que realmente obtém cura. Exemplo disso, as rezadeiras, benzedeiras, as pessoas às vezes com as quais nós temos contato, que um simples abraço, uma simples conversa já nos faz sentir-se melhores, né? Enfim. O exemplo máximo desse tipo de magnetismo foi com Jesus Cristo. Jesus Cristo curava, nem precisa eu citar aqui, né? Cegos de nascença, coxos, paralíticos, né? Que é a mesma coisa, leprosos, e curava instantaneamente, imediatamente. Então imaginem o potencial, Kardec diria, de fluido, né? Eu digo potencial de campo que Jesus Cristo tinha, né? Então, tem na verdade. Segundo exemplo, pelo fluido campo, né, dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediários sobre um encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. E aqui, né, há uma nota de número 84, que na verdade é uma exemplificação sugerida para a leitura, né, que está na Revista Espírita de fevereiro de 1863, lá na página 64. Abril de 1865, na página 113, e setembro de 1865, na página 264. Bom, aqui o magnetismo não parte da pessoa, não parte do espírito encarnado. Aqui o magnetismo parte diretamente do espírito, né, de um espírito desencarnado, é o chamado magnetismo espiritual. Quando nós falamos de Jesus Cristo, nós sabemos que Jesus Cristo ele efetuou curas à distância, né? O exemplo clássico que sempre nós citamos por exemplo, a cura do servo do centurião, né? Lembram? Quando o servo do centurião pediu que Jesus, o centurião pediu que Jesus curasse o seu servo, e aí Jesus disse, pois vamos lá, e aí o centurião diz, mestre, o senhor não é digno, aliás, a minha casa, eu estou confundindo tudo hoje, a minha casa não é digna de recebê-lo, e aí e aí o centurião diz, mas eu tenho certeza que se o senhor quiser, daqui mesmo o senhor o cura. E Jesus assim o fez, né? Curou instantaneamente o servo do centurião, sem precisar ir lá. Aqui, embora não há certeza sobre isso, né? Jesus pode realmente ter curado, pode ter se desdobrado instantaneamente e ter ido até a casa do centurião e ter curado o servo, mas eu prefiro acreditar, e aí cada um tem a sua crença, né? Eu prefiro acreditar que Jesus mandou um preposto dele lá. Jesus comandava muitos espíritos, né, que estavam ali a seu serviço. Então, na minha opinião, Jesus mandou um enviado espiritual, né? Olha, vai lá e cura esse servo, né? E aí, de pronto, o espírito comandado por Jesus Cristo foi lá e efetuou o trabalho, né? Claro que eu estou conjecturando, né? É a minha opinião, pode não ser a verdade, ninguém sabe, né? Pode ter sido Jesus
por intenção própria, ou ele pode ter enviado um espírito, né? Quem vai saber? Então, e em terceiro, né? Em terceiro lugar, pelos fluidos que os espíritos derramam, fluido ou campos, né? Pelos campos ou fluidos que fluidos ou campos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se o preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido campo humano, o fluido campo espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém, as mais das vezes provocado por um apelo do magnetizador. Bom, então aqui vejamos, é muito importante porque aqui Allan Kardec descreve os 3 tipos de magnetismo que existem, né? Nós temos o magnetismo humano, propriamente dito, é o magnetismo da própria pessoa, gerada pelo espírito, aliás, pelo organismo da pessoa, até pode ser em consonância com o espírito que a pessoa é, porém encarnado, né? É o magnetismo orgânico, humano, propriamente dito. Depois nós temos o magnetismo espiritual, né? O magnetismo proveniente do espírito desencarnado. E nós temos agora o magnetismo misto, né? Em terceiro lugar, o magnetismo misto, onde o magnetizador ele é, na verdade, uma espécie de médium, né? Médium magnetizador. Por que médium? Porque ele recebe de um espírito que lhe veio em auxílio, né? Ele recebe desse espírito um potencial de energia para que ele possa efetuar a cura. Ficou claro isso? Os 3 tipos de magnetismo: o orgânico, o magnetismo humano, propriamente dito, orgânico, né? O magnetismo espiritual e o magnetismo misto. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, tá? Que a gente responde aí as perguntas. E aí espero que tenha ficado bem clara aqui essa distinção muito didática, né, que Allan Kardec elaborou aqui para nós. Bom, no item 34, Allan Kardec escreve o seguinte, no item 34, Kardec escreve o seguinte: é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica ou de campo e pode desenvolver-se por meio do exercício, mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. No entanto, em épocas diversas e no seio de quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em grau eminente. Nestes últimos tempos, apareceram muitos exemplos notáveis cuja autenticidade não sofre contestação, uma vez que as curas desse gênero assentam num princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio. O que se segue é que elas não se operam fora da natureza e que só são miraculosas na aparência. E aqui Kardec está aludindo, né, a muitas pessoas que já apareceram ao longo da história da humanidade dotadas do poder de cura, né? Depois de Jesus, e aí excluindo-se Jesus, porque Jesus é o caso máximo, né, é o exemplo máximo, notório, mas os apóstolos obtiveram cura, né? Aliás, curaram, né? Os apóstolos curaram, São Francisco de Assis curou, muitas outras pessoas curaram, enfim, ao longo aí da história. O Osho, alguém lembra, nos dias de hoje, o Osho efetuou muitas curas, o Dalai Lama, em muitas ocasiões, efetuou cura também. Enfim, há até uma nota de rodapé, a nota 85, que Kardec ele cita uma série de exemplos de cura
que existem na Revista Espírita, né? Exemplo de cura. Então tem aqui, ó, casos de curas, só que aqui lembrando que não é só cura não, tá? É cura instantânea com a imposição das mãos, como Jesus fazia com os leprosos, por exemplo, com os paraplégicos, paralíticos, os cegos, enfim, os chamados endemoninhados, que não eram bem endemoninhados, né? Eram pessoas acometidas de patologias mentais, que na época não eram conhecidas, né? E Jesus curava instantaneamente com a imposição de mãos, né? Então, além de Jesus, muitos outros, ao longo da história, fizeram isso também. Então, aqui na nota de rodapé número 85, nós temos casos de curas instantâneas relatados na Revista Espírita. Aí tem o Príncipe de Hohenlohe, está em dezembro de 1866, na página 368. Jacob, outubro e novembro de 1866, páginas 312 e 345. Outubro e novembro de 1867, páginas 306 e 339. Simonet, agosto de 1867, página 232. Caid Hassan, outubro de 1867, a página 303. O cura Gassner, em novembro de 1867, a página 331. Então temos aqui esses casos, os mais notórios, né, registrados na Revista Espírita. Como Allan Kardec lembrou, é raro, né, esse tipo de cura é muito rara nos dias de hoje, mas é possível, existe. E o mais interessante ainda é que Kardec aponta que essas curas nada tem de milagrosa, elas são aplicações de propriedades do magnetismo. Então, são forças da natureza em ação através do poder, do potencial de campo magnético humano, espiritual ou misto, como nós vimos no item anterior. Tá certo? Bom, agora vamos dar início a um outro subtema, que são as aparições, transfigurações. Vamos lá, aparições, começando com transfigurações. Transfigurações é quando a face da pessoa muda, né? A pessoa transfigurou-se, a face dela pode ficar mais iluminada, ou ela pode apresentar rugas que não tinha antes, ela pode a face se conformar, ficando parecida com uma outra pessoa. Acho que um exemplo que é muito comum entre nós, pelo menos talvez não agora, mas no passado não muito distante, o Divaldo Franco, né, quando ele participava ainda dos seminários, dos congressos espíritas, né, toda a vida que acho que quem já teve a felicidade de participar, quando o Divaldo ele proferia a prece, né, geralmente era uma prece mediúnica, né, ela sendo médium de Bezerra de Menezes, quem estava presente via claramente que as feições do Divaldo mudavam, né? As feições mudavam, ele ficava realmente algo como assim, tem muitas pessoas que dizem, né? Ele ficava com a tez, ficavam com as feições do Dr. Bezerra de Menezes, né? Só para citar um caso bem conhecido no movimento espírita, né? Tem a história com Jesus também, lá no Monte Tabor, na Transfiguração, né? E por aí vai, tem muitos exemplos a esse respeito. Vamos ver o que Kardec diz então sobre isso. No item 35. Para nós, o perispírito, no seu estado normal, é invisível, mas como é formado de substância etérea,
O espírito, em certos casos, pode, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que não se dão do mesmo modo que os outros fenômenos fora das leis da natureza. Nada tem esse de mais extraordinário do que o do vapor, que, quando muito rarefeito, é invisível, mas que se torna visível quando condensado. Então, aqui, Kardec está aludindo à aparição propriamente dita. Eu acho que eu já falei isso anteriormente, acho que eu já falei isso em outras oportunidades, que quando você vê o vidente, né, quando a pessoa diz ter visto uma alma desencarnada, quando ela diz ter visto um espírito, geralmente não é o espírito que a pessoa vê. Ela vê o duplo etéreo dela. E aí nós sabemos, vamos relembrar, né? Nós temos o espírito, que nós somos. O espírito que nós somos, ele gera um campo, que é o perispírito. E esse perispírito gera ou forma um duplo etéreo. E esse sim é feito de moléculas, é material. Então, lembrando, já falamos muito sobre isso. Aqui, o que Kardec está se referindo ao perispírito, na verdade, é a propriedade do duplo etéreo. Mas, de novo, não vamos brigar com isso. Se você prefere a definição clássica dada por Kardec, não tem problema nenhum, nem está errado, até porque tudo tem origem, né? Tudo está circunscrito, tudo tem a sua origem no espírito. Né? O espírito é que forma. É o que forma o duplo etéreo. Ele é que forma o duplo etéreo. Então, as aparições, deixando bem claro aqui, que fique bem claro, né? As aparições nada mais são do que modelagem do perispírito, ou seja, não é o perispírito que aparece, o que aparece é o duplo etéreo plasmado pelo perispírito, tá certo? Ficou claro isso para você? Vamos continuar na leitura, né? No segundo parágrafo do item 35. Conforme o grau de condensação do fluido perispirítico, ou como eu prefiro, campo perispirítico, a aparição é às vezes vaga e vaporosa, doutras vezes mais nitidamente definida, doutras, enfim, com todas as aparências da matéria tangível. Pode mesmo chegar até a tangibilidade real, ao ponto de o observador se enganar com relação à natureza do ser que tem diante de si. São frequentes as aparições vaporosas, forma sob a qual muitos indivíduos, depois de terem morrido, se apresentam às pessoas que lhes são afeiçoadas. As aparições tangíveis são mais raras, se bem haja delas numerosíssimos casos perfeitamente autenticados. Se o espírito quer dar-se a conhecer, imprime ao seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo. E aí há uma nota de rodapé, a nota 86, que nos convida a dar uma observada lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, nos capítulos 6 e 7. Aqui foi só mais uma explicação do que já havíamos dito anteriormente, né? De novo, tudo tem a ver com a plasticidade do duplo etéreo. Não é o perispírito que aparenta, é o duplo etéreo. Como nós já falamos diversas vezes, por que Kardec não fala nesse duplo etéreo? Não era conhecido na época dele, não foi estudo dele. Isso é avanço da ciência espírita. Mas que, e isso é que é bonito, em nada desabona o que Allan Kardec falou. Em absolutamente nada desabona, porque no fundo é o espírito, que é o perispírito que modela o duplo etéreo. Então ele é que é a origem. Então, se Kardec preferia se referir à origem e não ao efeito, ou seja, se ele preferia exaltar a causa e não o efeito, quem sou eu para
para desfazer isso, tá certo do mesmo jeito. Tá legal? Então, quando você diz que viu uma alma do outro mundo, uma alma penada, é o perispírito que você está vendo. Principalmente quando você identifica as vestes da alma, né? Identifica se é uma alma feminina ou é uma alma masculina, se você consegue identificar os cabelos, o rosto, o formato do corpo. Às vezes tem gente que vê até tranças no cabelo, diadema, colares. Então você está vendo o duplo etéreo daquele espírito moldado pelo seu perispírito. Tá legal? Mas deixa aí no comentário o que você acha sobre isso. Você tem alguma dúvida a respeito dessa diferença entre perispírito e duplo etéreo? Deixe sua dúvida aí, se você tiver, tá bom? Bom, prosseguindo aqui no item 36, Kardec escreve o seguinte: é de notar-se que as aparições tangíveis só têm de material. Vou repetir, tá? É de notar-se que as aparições tangíveis só têm de matéria carnal as aparências. Não poderiam ter dela as qualidades, em virtude da sua natureza fluídica ou de campo, não podem ter a coesão da matéria, porque em realidade não há nelas carne. Formam-se instantaneamente e instantaneamente desaparecem, ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas ou de campos. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem como os outros homens. São vistos e deixam de ser vistos sem que se saiba de onde vêm, como vieram, nem para onde vão. Ninguém os poderia matar, nem prender, nem encarcerar, visto carecerem de corpo carnal. Atingiriam o vácuo os golpes que se lhe desferissem. E aí tem uma nota 87, que na verdade é uma nota da editora. As materializações prolongadas, quais as verificadas por William Crookes, não eram então conhecidas. Interessante, muito interessante. Bom, aqui um exemplo interessante disso foi vivenciado pelo próprio Jesus, né? Lá na chamada ressurreição. Jesus, na verdade, não ressuscitou. Eu peço perdão, talvez eu tenha pecado em ter sido assim tão direto. Se tiver algum católico ou algum protestante nos assistindo, eu peço perdão, tá? Mas é porque, segundo a doutrina espírita, segundo os estudos científicos provocados pela doutrina espírita, Jesus ele não ressuscitou, ou seja, ele não voltou à carne. Jesus apresentou-se em duplo etéreo. Uma prova é que na primeira aparição que ele fez ao colegiado, o apostolado, né? Primeira aparição, os discípulos estavam ainda se escondendo com medo, estavam na casa do Marcos pai e estavam a portas trancadas quando Jesus apareceu na sala sem ter passado pela porta. Ele simplesmente materializou-se no quarto, né, no contíguo onde os apóstolos estavam. E da mesma forma que Jesus apareceu, ele desapareceu, sem passar pela porta. Isso está registrado lá nos evangelhos, lá, Mateus, Marcos, João relatam tudo isso. É só ir lá na Bíblia e verificar por si próprio. Então, o próprio Jesus, ele exibiu essas propriedades do duplo etéreo. Tá legal? Bom, dando continuidade aqui no item 36, né, o parágrafo 2 ainda, item 36 é um item meio longo, tá? Tal o caráter dos agêneres com os quais se pode confabular sem suspeitar de que eles o sejam,
mas que não demoram um longo tempo entre os humanos e não podem tornar-se comensais de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. E aqui tem outra nota, que é a nota 88, que é uma nota da editora. Segundo a Bíblia, este fato se deu na família de Tobias. Tem outro exemplo aqui, só ir lá na Bíblia e olhar lá o livro de Tobias. Bom, próximo parágrafo. Aos demais denotam sempre em suas atitudes qualquer coisa de estranho e de insólito que deriva ao mesmo tempo da materialidade e da espiritualidade. Neles o olhar é simultaneamente vaporoso e brilhante, carece de nitidez do olhar através dos olhos da carne. A linguagem breve e quase sempre sentenciosa nada tem do brilho e da volubilidade da linguagem humana. A aproximação deles causa uma sensação singular e indefinível de surpresa que inspira uma espécie de temor. E quem com eles se põe em contato, embora os tome por indivíduos quais todos os outros, é levado a dizer involuntariamente: ali está uma criatura singular. Isso é notório, né, gente? Eu costumo me divertir um pouco com isso, porque até no meio espírito tem muitos espíritas que têm medo de alma. Eu conheço espíritas que morrem de medo de alma, que não querem ver espírito, que não são capazes de ficar trancados uma noite num centro espírita, ou mesmo passar a noite em frente de cemitério sozinho ou sozinha. É muito divertido, né? Mas causa assim ainda um certo pânico, né? Um certo desconforto, causa assim com certeza medo para muitas pessoas, mas logo logo esse medo vai ser superado, com certeza. E você, diga aí, tem medo de alma do outro mundo? Tem medo de espírito, de ver espírito? Diz aí o que você acha, tem medo ou não tem medo? Deixe no comentário aí. Bom, tem uma nota de rodapé também, que é a nota... Ah, tá, antes da nota de rodapé. É óbvio, né, que quando você testemunha uma aparição como essa, é claro que a visão não pode ser a mesma coisa de você estar vendo uma pessoa. Não esqueça que é uma pessoa, é um espírito encarnado. Um espírito, uma alma desencarnada não é uma pessoa. Pessoa, a definição de pessoa é um espírito encarnado. Então, quando você vê uma pessoa, né, e você enxerga com muita nitidez os cabelos, o olho, os olhos, né, a cor dos olhos, a íris, a pupila, a textura da pele, você às vezes é capaz de identificar até os poros da pele. Não vai esperando ver isso no duplo etéreo de um espírito desencarnado, né? Ali você vai ver uma representação quase que esquemática que o espírito quer demonstrar para você. Ali não vai ser algo que seria uma cópia fidedigna de um corpo humano, não. Entenda que ali não existem órgãos. Então vai ser algo realmente diferente, muito diferente. E por ser virtualmente diferente, é estranho e causa esse temor, né, ainda em muitas pessoas. É que o Kardec, com muita propriedade, explicou aqui para a gente, tá? Bom, no item 89, perdão, temos aqui agora sim a nota de rodapé 89, que diz o seguinte: exemplos de aparições vaporosas ou tangíveis e de agêneres. Está na Revista Espírita de janeiro de 1858, página 24. Outubro de 1858, página 291. Fevereiro de 1859, página 38. Março de 1859, página 80. Janeiro de 1859, página 11. Novembro de 1859, página 303. Agosto de 1859, página 210.
abril de 1860, página 117, maio de 1860, página 150, julho de 1861, página 199, abril de 1866, página 120. O lavrador Martinho é apresentado a Luís XVIII, detalhes completos, está em dezembro de 1866, na página 353. Temos aqui, então, uma longa lista de casos de aparições, né, retratadas lá na Revista Espírita, tá? Que nos leva agora ao item 37. Sendo o mesmo o perispírito, assim nos encarnados como nos desencarnados, um espírito encarnado, por efeito completamente idêntico, pode, num momento de liberdade, aparecer em ponto diverso do em que repousa seu corpo, com os traços que lhe são habituais e com todos os sinais de sua identidade. Foi esse fenômeno, do qual se conhecem muitos casos autênticos, que deu lugar à crença nos homens duplos. E aí já há uma nota de rodapé aqui, a nota de rodapé número 90. Exemplos de aparições de pessoas vivas. Está na Revista Espírita, dezembro de 1858, página 329 e 331. Fevereiro de 1859, página 41, agosto de 1859, página 197, novembro de 1860, página 356. Essa história dos homens duplos são, como o Kardec lembrou aqui, o perispírito. A pessoa às vezes acabou de desencarnar, ninguém sabe ainda que a pessoa desencarnou, ela é vista no outro canto, e muitas vezes a pessoa não morreu, não, eu vi fulano de tal em tal lugar. Apenas a pessoa não sabia que a pessoa, né, havia desencarnado já. Então esse é o fato também. O que pode acontecer também durante o sono, né? Durante o sono, a pessoa pode, através da propriedade de irradiação perispiritual, apresentar-se em lugares diferentes. E aí a pessoa não desencarnou, apenas o perispírito dela irradiou-se e materializou um duplo etéreo noutro lugar. São os casos de materialização. Exemplo muito conhecido da doutrina espírita é o caso do Antônio de Pádua, né, que acho que acredito que todos já conhecem, né, pelo menos os espíritas conhecem muito a respeito disso. Vide também Eurípides Barzanufo, vale a pena também a história da vida dele nesse caso. Bom, vamos ao item 38 também. No item 38, Kardec expressa-se da seguinte forma: um efeito peculiar aos fenômenos dessa espécie consiste em que as aparições vaporosas e mesmo tangíveis não são perceptíveis a toda gente, indistintamente. Os espíritos só se mostram quando o querem e a quem também o querem. Um espírito, pois, poderia aparecer numa assembleia a um ou a muitos dos presentes e não ser visto pelos demais. Dá-se isso porque as percepções desse gênero se efetuam por meio da vista espiritual e não por intermédio da vista carnal, pois não só aquela não é dada a toda a gente, como pode, se for conveniente, ser retirada pela só vontade do espírito, aquele a quem ele não queria mostrar-se, como pode dá-la momentaneamente, se entender necessário. Aqui, gente, cabe uma explicação, que nós estamos falando aqui, na verdade, da mediunidade, da vidência. E aí vamos ter a diferença da vista dupla, que é um tipo de mediunidade, e da vista física normal. Você está me vendo agora, se você estiver me vendo e não só ouvindo, você está me vendo porque a tela que você está me assistindo está emitindo luz, essa luz penetra
nos seus olhos, chega até a sua retina, e os seus olhos vão levar essa imagem via sinais elétricos até o cérebro, e o cérebro vai registrar a minha imagem. E se você me conhece, você vai identificar como um Marcão. É assim que você vê, que nós vemos qualquer objeto. Mas na visão espiritual, não é uma visão pelos olhos, é uma visão que, é claro, do ponto de vista técnico, do ponto de vista morfológico, se é que isso existe, nós não temos ainda uma explicação consistente para isso, mas nesse caso a visão ela é espiritual, não é uma visão material. E aí, nesse caso, é uma visão meio subjetiva, não é uma visão objetiva. E aí, nós estamos pesquisando ainda os mecanismos de ação desse tipo de visão, tá legal? Então, não vão confundir uma coisa com a outra. Uma coisa é uma visão física, é uma visão de objetos do mundo cotidiano, através dos olhos. Outra coisa é uma visão mediúnica, ou uma visão da dupla vista, uma visão que é o espírito que você é que está verificando, e não através de órgãos da visão. Tá legal? Não esqueça disso, isso é muito importante. Deixa aí o seu comentário se você tem alguma dúvida sobre isso. Pode perguntar o que você quiser. Continuando aqui no item 38. A condensação do fluido ou campo perispirítico nas aparições, indo mesmo até a tangibilidade. Tangibilidade quer dizer que você pode tocar, por exemplo. Faltam as propriedades da matéria ordinária. Se tal não se desse, as aparições seriam perceptíveis pelos olhos do corpo, e então todas as pessoas presentes as perceberiam. Aqui Kardec só está embasando que realmente a visão espiritual ela não é material. A visão material que você obtém pela luz que bate no objeto e é refletida pelos seus olhos, então não é esse tipo de visão, a visão espiritual, tá? É só para, na verdade, embasa um pouco daquilo que nós falamos anteriormente. Tem aqui uma nota de rodapé, que é a nota 91, que diz o seguinte: devem acolher-se com extrema reserva as narrativas de aparições puramente individuais, que em certos casos poderiam não passar de efeito de uma imaginação sobreexcitada e, porventura, de uma invenção com fins interesseiros. Convém, pois, levar em conta muito escrupulosamente as circunstâncias, a honradez da pessoa, assim como o interesse que ela possa ter em abusar da credulidade de indivíduos excessivamente confiantes. É aquilo que nós temos dito, né? Você não pode sair por aí acreditando em qualquer coisa, não. Você tem que estudar judiciosamente, você tem que apurar os fatos. É ciência, né? É ciência, você tem que separar aquilo que é fato daquilo que é exagero, que é imaginação, ou que é pura e escrupulosa capacidade que o ser humano tem de enganar, de mentir, de enfim. Então, eu preciso ter cuidado com isso, tá? Então, não é... Ninguém está pregando, Kardec não está pregando a incredulidade, não, mas também Kardec não pregava a credulidade absoluta, não. Isso quer dizer, não é porque a pessoa disse que está vendo, que significa que ela está vendo, não. Então é preciso ter bastante cuidado com isso, tá legal? Bom, no item 39, Kardec se expressa da seguinte forma: podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispirítico e irradiando-se esse envoltório em torno do corpo qual atmosfera fluídica, pode produzir-se na superfície mesma do corpo um fenômeno análogo ao das aparições,
pode a imagem real do corpo apagar-se mais ou menos completamente sob a camada fluídica e assumir outra aparência, ou então, vistos através de uma camada fluídica ou de campo, né, modificada, os traços primitivos podem tomar outra expressão. Se saindo do terra a terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual. Pode a expressão de um semblante feio tornar-se bela, radiosa e até luminosa. Se, ao contrário, o espírito é presa de paixões más, um semblante belo pode tomar um aspecto horrendo. Então, aqui nós estamos falando, né? Kardec, nesse momento, está falando das aparições, das transfigurações que nós falamos na introdução, né, lá no início da nossa videoaula. Então, o que é a transfiguração? Nada mais é do que a irradiação do próprio perispírito, e o perispírito plasma um duplo etéreo cobrindo ou perfazendo a estrutura do próprio corpo. É como se o perispírito, isso é muito bonito, é como se o perispírito vestisse o corpo físico de uma fantasia de campo, magnético, de uma fantasia, Kardec chama fluídico, né? Uma roupagem fluídica, que eu chamo de campo, em torno do próprio corpo. Isso é que é a transfiguração. Kardec prossegue aqui, ó. Assim se operam as transfigurações, que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo do vivo e, algumas vezes, no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições desse gênero é o serem geralmente perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por se basearem na matéria carnal visível, ao passo que, nas aparições puramente fluídicas ou de campo, não há matéria tangível. Então, aqui, o que Kardec está nos informando, nos ensinando, é que a transfiguração, ela não é um fenômeno assim mediúnico, né? Ela é um fenômeno material até, porque ela é vinda do duplo etéreo. É o duplo etéreo que, modificado, né, plasmado, é o duplo etéreo que exibe essa propriedade. Claro que o duplo etéreo, como já falamos muito a respeito sobre isso, ele é moldado e provocado pelo perispírito, mas aí o efeito é material, visto que o duplo etéreo é formado de matéria material, assim como o corpo, só que numa densidade molecular extremamente mais baixa. Tá certo? É isso. E aí nós entramos agora num subcampo também muito interessante. Vamos começar a entrar nesse subcampo, né, que são as manifestações físicas. Manifestações físicas, e aqui temos mediunidade. Antes disso, né, no item anterior, no item 39, há uma nota de rodapé. Mais uma vez, nos convidando aí à Revista Espírita, né? A nota de rodapé de número 98 diz o seguinte: exemplo e teoria da transfiguração, você encontra lá na Revista Espírita de março de 1859, na página 62, e tem lá no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 7. Então, no item 40, nós temos o seguinte: já no campo das manifestações físicas, mediunidade, os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea de corpos pesados, da escrita mediúnica, tão antigos quanto o mundo, porém vulgares hoje,
facultam a explicação de alguns outros, análogos e espontâneos, aos quais, pela ignorância da lei que os rege, se atribuía caráter sobrenatural e miraculoso. Tais fenômenos têm por base as propriedades do fluido perispirítico, quer dos encarnados, quer dos espíritos livres. Aqui fala das manifestações físicas e tudo alude ao magnetismo. Lembra quando nós falamos que o espírito tem magnetismo também? E esse magnetismo pode ser transferido a um corpo e conceder a esse corpo propriedades físicas dinâmicas, como a flutuação, como o arrastamento, como pancadas. É assim que os espíritos desencarnados, em alguns casos específicos, se manifestam. E é acerca disso, é acerca desses detalhes que nós veremos a partir de agora, né? No item 41, por exemplo, Kardec expressa-se da seguinte forma, no item 41, ainda do capítulo 14. Por meio do seu perispírito é que o espírito atuava sobre o seu corpo vivo. Ainda por intermédio desse mesmo fluido, ou campo, né? Lembrando que o campo sou eu que estou dizendo, é que ele se manifesta, atuando sobre a matéria inerte, é que produz ruídos, movimentos de mesa e outros objetos que os levanta, derriba ou transporta. Nada tem de surpreendente esse fenômeno, se considerarmos que entre nós os mais possantes motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, vapor e a eletricidade. Aqui Kardec está explicando de maneira muito clara aquilo que eu falei anteriormente, através das propriedades espirituais, do campo magnético, ou quem sabe até eletromagnético produzido ou gerado pelo próprio espírito. O espírito pode ter essa interação junto à matéria ordinária, provocando esses fenômenos, né, que outrora nós os imaginávamos como fenômenos miraculosos ou fenômenos sobrenaturais, né? Nada mais são do que fenômenos naturais provocados pelo magnetismo vindo do espírito, né? Continuando aqui no item 41, Kardec se refere da seguinte forma: é igualmente com o concurso do seu perispírito que o espírito faz que os médiuns escrevam, falem, desenhem, já não dispondo de corpo tangível para agir ostensivamente. Quando quer manifestar-se, ele se serve do corpo do médium, cujos órgãos toma de empréstimo, corpo ao qual faz que atue como se fora o seu próprio, mediante o eflúvio fluídico ou de campo que verte sobre ele. E aqui é muito interessante porque Kardec está nos dando assim, uma explicação bastante técnica sobre o que vem a ser o magnetismo, né? Perdão, sobre o que vem a ser a mediunidade ou a interação entre o espírito desencarnado e o espírito do encarnado. Isso do médium, né? O espírito do médium, que necessariamente é um espírito encarnado, né? O do médium. Isso se faz pelo magnetismo, através da ressonância de campos. E aí envolve chakras, né? Nós vamos talvez com certeza seja uma aula adendo necessária, né, sobre os mecanismos da mediunidade, onde existe o acoplamento chakra coronário, via chakra coronário, entre perispírito do médium e perispírito do espírito comunicante, para daí, nessa conexão de campo, via portas chacrais, por assim dizer, haver o intercâmbio entre os dois mundos, né? O mundo
material e o mundo espiritual. Isso é muito interessante e é perfeitamente explicado através do magnetismo. Nós vamos explicar em mais detalhes isso, tá? E aí, para finalizar, estamos finalizando, né, a nossa 72ª aula, vamos finalizar aqui no item 42. No item 42, Kardec escreve o seguinte: pelo mesmo processo atua o espírito sobre a mesa, quer para que esta se mova, pelo mesmo processo atua o espírito sobre a mesa, quer para que esta se mova, sem que o seu movimento tenha significação determinada, quer para que dê pancadas inteligentes, indicativas das letras do alfabeto, a fim de formarem palavras e frases, fenômeno esse denominado tipologia. A mesa não passa de um instrumento de que o espírito se utiliza, como se utiliza do lápis para escrever. Para esse efeito, dá-lhe ele uma vitalidade momentânea, por meio do fluido campo, que lhe inocula, porém, absolutamente não se identifica com ele. Tá? Praticam um ato ridículo as pessoas que, tomadas de emoção, ao manifestar-se a um ser que lhe é caro, abraçam a mesa. É exatamente como se abraçassem a bengala de quem um amigo se servia para bater no chão. O mesmo fazem os que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito se achasse metido na mesa, ou como se a madeira se houvesse tornado espírito. Da mesma forma que ainda hoje tem muitas pessoas que usam o termo incorporação. Ah, o espírito incorporou. Ah, o espírito entrou no corpo do médium. Isso é só lá no cinema, no Ghost lá, que a Oda Mae Brown empresta o corpo para o Sam Witch entrar nela, né, para ela abraçar e dançar e beijar a Molly. Isso é só lá no cinema, no Ghost, não é isso que acontece não. Nós vamos entender isso bem direitinho, nós vamos entender isso para e passo quando a gente estudar detalhadamente mediunidade, tá? Isso vai ficar muito bem claro, tá? Então, não é a mesa que é o espírito, não é o objeto de comunicação que é o espírito. E aí, por generalização, o médium que está ali falando pelo espírito, o médium que está exercendo ali as vezes do espírito, não é ele, o médium, o espírito comunicante. Ali nós temos dois espíritos distintos. Um espírito encarnado, que é o médium, e o espírito comunicante, que é o espírito desencarnado, tá? Não percam o norte quanto a isso, tá legal? Então, para encerrar aqui o item 42, quando comunicações, olha só, quando comunicações são transmitidas por esse meio, ou seja, através de um meio material, uma mesa, pancadas em algum lugar, ou mesmo escrita, né? Deve-se imaginar que o espírito está não na mesa, mas no lado, tal qual estaria se vivo, se achasse e como seria visto se no momento pudesse tornar-se visível. O mesmo seria visto se no momento pudesse tornar-se visível. O mesmo ocorre nas comunicações pela escrita. Ver-se-ia o espírito ao lado do médium, dirigindo-lhe a mão ou transmitindo-lhe pensamentos por meio de uma corrente fluídica ou de campo. É isso. O espírito não entra no outro corpo, não. O espírito fica ali do lado, em comunicação chakra a chakra, coronário. E às vezes envolve até outros chakras, mas o mais importante é que o espírito comunicante, ele não penetra no corpo do médium, ele fica do lado, transmitindo comandos magnéticos. E aí, por
por meio de mecanismos bioenergéticos, através do perispírito, chakra e em comunicação com o sistema nervoso do médium, que é o encarnado, ocorre o fenômeno da mediunidade das mais diversas modalidades. Audiente, visual, que é o psicofônico, perdão, o audiente é o psicofônico que fala, o que escreve, e enfim, todas as suas nuances, tá bem? E assim nós terminamos a aula 72, espero que você tenha gostado. Deixe aí o seu gostei se você gostou, mas o não gostei se não gostou, obviamente, de preferência diga aí porque não gostou. Mais uma vez, meu nome é Marcos Vinícius, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, que é muito bom para a visibilidade do mesmo. Pandemia continua aí, se sair de casa use a máscara, procure não se aglomerar e tomem a vacina. Beijo no coração, amemo-nos como Jesus nos amou.